Fala pessoal, o vídeo de hoje é um desabafo e abrindo o coração para vocês, hein? Seguinte, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô cada vez mais envolvido aí com a cardiologia integrativa que a gente chama, né? O que é a cardiologia integrativa, né? Eu acho que tudo na vida o pessoal tem colocado muito nome nas coisas, né? E eu tava pensando hoje por que eu comecei a falar que eu faço cardiologia integrativa. Porque, na verdade, eu sempre fiz cardiologia integrativa. O que eu enxergo como cardiologia integrativa, tá? Isso é uma visão minha. Primeiro, é uma cardiologia baseada em ciência, em evidência científica, igual a que todos os cardiologistas deveriam fazer. É uma cardiologia onde a gente respeita os guidelines, a gente respeita tudo que o cardiologista tradicional faz. Eu sou um cardiologista tradicional. Eu tenho a minha formação extremamente tradicional, né? Formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, depois fiz residência de clínica médica na Santa Casa de Juiz de Fora, depois fiz residência de cardiologia no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que é o maior instituto de cardiologia da América Latina. Só que eu enxerguei, em um determinado momento da minha vida, que eu não queria ficar tratando só doença, entendeu? Eu sou, vamos lá, modéstia à parte, muito bom no que eu faço, nessa parte da cardiologia, de tratamento das doenças. Então, trato muito bem insuficiência cardíaca, doença coronariana, infarto, pós-infarto. Sou chefe de UTI, sou chefe de unidade de emergência. Então, sei tratar tudo que você puder imaginar de arritmia, enfim. Sou um cardiologista que trata as doenças, sim. Mas eu enxerguei um pouquinho além. Eu enxerguei que, além de tratar as doenças, eu queria evitar as doenças. E aí, a cardiologia tradicional é bem falha. O que a cardiologia tradicional preconiza está bem defasado. Os guidelines falam coisas que já mudaram há muito tempo. Então é importante a gente se atualizar, é importante a gente abrir a cabeça, é importante a gente enxergar esse outro mundo. Foi isso que eu percebi. Então o que eu enxergo que seria a cardiologia integrativa, que é o que eu falo que eu faço hoje em dia? É ter as bases da cardiologia tradicional, como eu tenho, para tratar as doenças, as complicações, tudo que eu tenho que fazer. E ter uma base de estudos e ter um arsenal terapêutico, às vezes não farmacológico, não é remédio, mas de suplemento, de alimentação, para poder prevenir as doenças. E essa prevenção, ela passa obrigatoriamente por estilo de vida. E aí eu estudei muito estilo de vida. Eu trabalho com 5S Estilo de Vida, que é um programa de emagrecimento e mudança do estilo de vida das pessoas. E isso traz benefícios assim, absurdos para os pacientes. Comecei a aplicar essas coisas no meu dia a dia, na prática clínica. Depois conheci o Dr. Vitor Sorrentino, a gente começou a conversar muito, eu aprendi muito com ele. O Vitor foi um cara que me ensinou muita coisa, às vezes ele nem sabe o quanto que ele me ensinou, mas ele me ensinou muito. E comecei a aplicar as coisas que eu aprendi com ele também. Comecei a estudar, a ler cada vez mais artigo a respeito disso. Então, hoje em dia, eu sou um cardiologista mais completo, né? A verdade é essa, porque assim, eu trato não só as doenças, como eu tento preveni-las também. E essa prevenção passa por conhecimentos, às vezes, que não tem comprovação científica, nível 1A de evidência. Eu sou um cara extremamente científico, extremamente científico. Eu comecei a fazer um doutorado na USP, parei porque foi assaltado com arma na cabeça, em São Paulo, aí desisti. Mas eu tenho a minha base científica muito sólida. Então eu sei ler artigo científico muito bem. Eu sou chefe, eu sou preceptor e chefe de residência médica. Eu tenho que saber ler artigo e discutir com os meus residentes. Então a gente lê muito artigo. E tem muito artigo interessante a respeito de suplementação, de alimentação, e que a gente não estuda na cardiologia tradicional. Pra vocês terem uma ideia, dentro do livro da Bíblia da Cardiologia Tradicional, a gente tem um capítulo chamado Cardiologia Integrativa. Só para você ter uma ideia, era um capítulo que eu já li esse livro umas 2, 3 vezes de cabo a rabo. E eu nunca parei para dar atenção nesse capítulo. E hoje em dia eu dou atenção para esse capítulo muito. E eu vi o quanto que eu perdi de não dar atenção nesse capítulo lá atrás. Então, a cardiologia, para mim, integrativa é isso. É você, primeiro, ter todos os arsenais terapêuticos na sua mão. Seja remédio, seja suplementos, seja alimento, seja exercício físico. Saber orientar o paciente. Eu não vou prescrever exercício físico para ninguém. Tem um educador físico para isso. Eu não vou prescrever um plano alimentar para ninguém. Eu tenho nutricionista para isso. Mas eu tenho condições de orientar se o profissional que está acompanhando é o adequado ou não. Eu tenho condições de escolher o profissional adequado ou não.
Eu tenho condições para saber se o paciente está fazendo o que a gente está pedindo ou não. Eu tenho condições hoje de suplementar melhor esse paciente. Eu tenho condições hoje de discutir a respeito de modulação hormonal, por exemplo, que é uma coisa que o pessoal detesta e briga muito na internet por conta disso. Eu tenho como discutir a respeito disso com base em exames, em estudos científicos. Não faço modulação hormonal, não indico modulação hormonal, mas respeito os profissionais que fazem e quando estão bem indicados, porque tem alguns que também, né? Bom, se nem te dizer. Então, para mim, a cardiologia integrativa é isso. É saber mais, ampliar o seu leque, ter mais recursos para ajudar o seu paciente. Mas o principal, você sabe o que eu acho que é? É a gente saber tocar uma consulta médica adequada. O que significa isso? Significa o seguinte, eu já fui médico de convênio. Eu atendia 12, 15 convênios há tempos atrás. As consultas de convênio, a gente não tem como dar essa atenção completa, integral para o paciente, porque o convênio, infelizmente, paga muito mal. E eu vi que o errado na história era eu, porque se eu estava topando entrar nesse jogo, eu não deveria ficar reclamando do valor que eu estava recebendo do convênio. Eu deveria ou parar de topar entrar nesse jogo, que foi o que eu fiz, ou fazer a cardiologia integrativa bem feita recebendo mal, que foi uma coisa que eu não quis fazer, porque eu não acho justo com o meu trabalho. Então, eu larguei os convênios. Hoje em dia eu atendo 80% e 90% particular. Tem um convênio só que eu mantenho, que é a Unimed, porque eu tenho obrigações como médico cooperado da Unimed, mas eu restringi os horários de atendimento da Unimed. Então, fiz isso por quê? Porque eu não consigo mais fazer uma consulta médica com menos de 1 hora de consulta. Ontem eu atendi um senhor da Unimed, que a minha consulta com ele foi de 1h30. Eu recebi por essa consulta da Unimed R$72, de 1h30. Mas eu fiz a consulta super bem feita, porque eu me senti na obrigação de fazer a consulta bem feita, independente do que eu estava recebendo ou não. Isso para mim é o principal da cardiologia integrativa. Isso para mim é a base da relação médico-paciente. Então o que eu descobri quando eu comecei a falar que eu estou fazendo cardiologia integrativa, que não sei o quê? Eu descobri que eu sempre fiz cardiologia integrativa, porque eu sempre respeitei o meu paciente acima de tudo. Eu sempre fui um profissional que sempre zelou pelo bem do meu paciente. Eu sempre pensei acima de qualquer coisa no bem do meu paciente. Então eu percebi que eu precisava mudar, eu precisava começar a fazer o que eu acredito, na forma que eu acredito, baseado em ciência, com respeito ao paciente, mas eu precisava me valorizar também como profissional. Então foi essa que foi a grande sacada, a grande clique na minha vida. E aí veio, né, o curso, o Forte Coração com o Vitor, veio uma aproximação com outros profissionais da medicina funcional integrativa, e o respeito mútuo foi começando a aparecer. Então hoje em dia eu me sinto muito mais profissional. Diferente de muito médico que reclama de consultório, eu amo consultório. Eu tenho um tesão enorme por fazer consultório. Consultório é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Perco assim o dia inteiro, se precisar, fazendo consultório, porque eu amo fazer consultório. Então, é isso. Para mim, então, resumindo o que é cardiologia integrativa, tá? Cardiologia integrativa é o respeito ao paciente, é você dar atenção plena ao paciente, é você ouvir o teu paciente, é você não ficar olhando o relógio durante a sua consulta, é você ter um arsenal na sua mão que vai desde remédios, que remédio, gente, não tem que ser demonizado, igual muita gente da ortomolecular e da própria integrativa demoniza. A gente tem que respeitar que os remédios têm boas aplicações, boas indicações, e a gente tem que saber essas indicações. E eu, como profissional da área, especialista em cardiologia, jamais vou demonizar, por exemplo, o uso de uma estatina ou de uma aspirina num paciente que já fez uma ponte de safena, que tem um stent, porque os estudos são nível de evidência 1A, e assim, meta-análises enormes mostrando benefícios no longo prazo, beleza? Então é isso, é saber respeitar, saber indicar, saber ouvir o paciente. Isso para mim é cardiologia integrativa, beleza? Eu queria só falar para vocês isso aqui, porque é uma coisa que está me incomodando, porque eu sei que muitos profissionais, muitos médicos que formaram comigo, já estão me olhando torto, porque eu estou falando que eu faço integrativa, que não sei o quê, já vem aquele papo de, pô, é um pilantra, tá querendo ganhar dinheiro, Cara, nada disso. Eu sempre fiz cardiologia integrativa, eu só não enxergava isso. E agora eu enxergo, me valorizo e realmente apoio o movimento da integrativa, porque a gente enxerga não só o coração, é o coração dentro de um corpo que tem que funcionar como um todo. Então isso é cardiologia integrativa, é integrar todos os sistemas, beleza?
Não brinque com seu coração. Até a próxima e vamos lá, hein?